Olá, que alegria ter a sua companhia mais uma vez aqui no Mergulhando na Lição. Vamos juntos? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos temas mais essenciais da nossa fé, o que de fato significa conhecer a Deus. Prepara o coração, porque essa reflexão tem tudo para nos tocar de um jeito muito especial. Para começar, vamos direto para um convite. E que convite? Um que o próprio Jesus nos faz. E ele muda completamente a nossa ideia sobre o que é a vida eterna. Esse vai ser o nosso ponto de partida hoje. Reparou bem? Nessas palavras de Jesus, a vida eterna não é só sobre duração, sobre tempo sem fim. Não. É sobre a qualidade de vida. A essência da vida eterna, segundo o próprio Cristo, é um relacionamento, é conhecer a Deus. Então a grande promessa não é simplesmente viver para sempre. É sobre viver uma vida que vale a pena, cheia de propósito, em comunhão com o nosso Criador. O centro de tudo é essa conexão, esse conhecimento que é íntimo, que é pessoal. E é muito importante a gente entender isso aqui, ó. Esse conhecimento não é como um troféu que a gente conquista uma vez e pronto. De jeito nenhum. É uma caminhada, sabe? Um relacionamento que vai se aprofundando todo dia, a cada oração, a cada momento que a gente passa com a palavra. Tá, mas vamos pensar numa coisa. Se conhecer a Deus é tão vital assim, por que será que tanta gente tem uma ideia toda errada sobre ele? Isso é quase como um muro que impede muita gente de chegar perto. Olha que diferença absurda. De um lado, tem aquele conhecimento superficial. É só saber sobre Deus, sabe? Quase como ler a biografia de alguém famoso. Do outro lado, tem a experiência pessoal, de conhecer Deus de verdade, de viver pertinho dele. E essa diferença, nossa, ela muda absolutamente tudo. E as consequências de ter uma imagem errada de Deus são bem sérias, viu? Uma ideia distorcida pode afastar as pessoas, pode criar uma fé que não transforma a vida de ninguém e, no fim das contas, enfraquece o jeito como o mundo deveria enxergar o amor de Deus através de nós. Então, beleza. Diante de tantas ideias erradas por aí, como é que a gente faz para construir uma conexão de verdade? A boa notícia é que a palavra de Deus mostra um caminho bem claro para a gente conhecer ele de verdade. Então, o segredo é esse aqui, ó. Primeiro, a gente precisa buscar de propósito com tempo para a Bíblia e para a oração. Depois, a gente tem que permitir que essa verdade mude o nosso dia a dia. Aí vem o passo de rejeitar mesmo, de jogar fora as mentiras que a gente ouve sobre Deus, sempre comparando com o que a Bíblia diz. E por último, compartilhar, refletir esse Deus verdadeiro para as outras pessoas. E no final, qual é o resultado de tudo isso? Para onde essa jornada toda nos leva? É aqui que a coisa fica linda, porque é quando a beleza do Evangelho começa a aparecer na nossa própria vida. Essa frase resume o coração do nosso estudo. A experiência real com Deus não está em acumular um monte de informação na cabeça, mas em viver o dia a dia com Ele, nessa companhia que transforma a gente de dentro para fora. E a maior prova de que a gente está conhecendo a Deus de verdade não é o tanto de coisa que a gente sabe, mas o quanto a gente se parece com Ele. Quando o amor, a paciência, a bondade dele começam a transbordar através de nós, aí sim, essa é a evidência real. E o nosso estudo de hoje termina com essa pergunta, que não tem uma resposta pronta. É uma questão para cada um de nós. A revelação de Deus está aí, disponível nas Escrituras. A questão não é falta de informação, a questão é a nossa disposição. Será que a gente está mesmo disposto a abrir o coração para essa jornada? Um conhecimento que transforma e dá sentido a tudo? Que essa reflexão nos acompanhe. Até o nosso próximo estudo.